Olá, confira as notícias que foram destaque durante a semana na Ordem dos Advogados do Brasil. Presidente nacional da OAB e presidente da Comissão de Direito Tributário realizam vistoria no CARF. Para a Ordem, resolução da ANAC sobre bagagens é lesiva ao consumidor. OAB cria frente em defesa da Previdência para mobilizar sociedade contra PEC. E mais, vamos rever o trabalho da Caravana Nacional das Prerrogativas em 2016. Eu sou Potira Lima e começa agora o programa OAB Nacional. O presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil acompanhou a reunião da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Na casa, criada para representar o povo brasileiro, Cláudio Lamáquia fez duras críticas à proposta de reforma previdenciária. O presidente nacional da OAB, Cláudio Lamáquia, criticou a forma desenfreada com que o debate sobre a reforma da Previdência vem sendo conduzido na Câmara dos Deputados. Lamáquia esteve no último dia 14 na Comissão de Constituição e Justiça para acompanhar a decisão do tema. Saiu de lá convicto de que a pressa do governo em tratar do assunto fere princípios básicos da democracia. O debate é inerente à democracia. Esta casa é a casa da democracia. O debate tem que ser travado exatamente nesta linha. E aí vermos o que pode ser feito, o que deve ser feito, sim, no que diz respeito à reforma da Previdência e aquilo que está inconstitucional, aquilo que está contrariando a legislação e aquilo que até contraria a própria sociedade. Ele ainda revelou um triste cálculo que mostra a lógica da idade de aposentadoria, isso segundo a reforma. Pelas contas, aos 65 anos e depois dos 49 anos de contribuição, a pessoa terá que trabalhar desde os 16 anos de idade para, enfim, ter o benefício integral da aposentadoria. Ou seja, para que a pessoa saia com uma aposentadoria de 100%, ela terá que completar 65 anos de idade, tendo trabalhado desde os 16 anos. Nós temos estatísticas também e que demonstram que diversos estados da federação, a expectativa de vida das pessoas não chega sequer aos 65 anos. Portanto, nós queremos sequer aprovar nesta casa, uma proposta de reforma da Previdência que impõe às pessoas que recebam a sua aposentadoria depois de mortas. Depois de 9 horas de debate, a CCJ aprovou parecer a favor da tramitação da reforma da Previdência. A proposta segue para uma comissão especial que tem até 40 sessões de prazo para discutir mudanças antes da votação. O texto da reforma deixa mais longa a estrada para a aposentadoria, situação que não agrada em nada à população. Pelas ruas, a insatisfação é geral. O cara que trabalha igual o restaurante dia e noite, quando chegar aos 75 anos eu já morri, não consigo aposentar mais não. Para ocorrer uma legítima reforma da Previdência, tem que começar pelos políticos. Acabar, por exemplo, com um plano de saúde vitalício, que é acumulativo e ampliado aos familiares. Acabar com os super salários. O trabalhador sempre perde os direitos, né? Nunca tem uma razão. Então acho que não vai ajudar em nada, só prejudica. A gente como professor vai passar a vida inteira trabalhando, a vida inteira dando aula, estando com 60, 70 anos dando aula, a vida toda. Com tudo que está acontecendo, para mim ficou meio complicado. O presidente da OAB defendeu um debate sobre o tema para que a reforma da Previdência não seja aprovada da forma como está. É inacreditável, é inaceitável, é inadmissível que nesta casa, que é a casa da democracia, a casa do povo, não se possa ter um debate sobre um tema tão profundo, tão importante quanto é este da Previdência Social. Eu não consigo acreditar que esta casa fará isto com esta rapidez sem que haja esse debate que nós estamos aqui a propor. Muito obrigada. E a gente continua falando sobre a reforma da Previdência. Para a Ordem dos Advogados do Brasil, a proposta é um retrocesso e a entidade cria frente em defesa da Previdência. Ela será responsável por promover debates sobre a Previdência com a participação de especialistas no tema. A Ordem dos Advogados do Brasil promoveu no dia 14 de dezembro a audiência pública Reforma da Previdência. O encontro foi na sede do Conselho Federal da OAB, em Brasília. Durante a abertura da audiência, Lamáquia deixou claro que a OAB não é contra uma reforma da Previdência, mas que parte do texto precisa ser reformulada.
A ideia da reforma da Previdência, como ela está posta, e eu tive a oportunidade de hoje, na audiência da CCJ, agora há pouco ainda, dizer isto para toda a imprensa que lá estava, nós entendemos que ela está a ferir a democracia. Examinando, mesmo que superficialmente, esta proposta de emenda constitucional, já se percebe de antemão que ali há, sim, inúmeros indícios de inconstitucionalidade. Em seguida, o dirigente máximo da entidade afirmou ser inadmissível aceitar uma proposta como a apresentada pelo governo, que ameaça o futuro de milhões de brasileiros. Quando nós vemos pelas estatísticas e pela média de expectativa de vida em diversos estados da federação, as pessoas não chegam sequer aos 65 anos de idade. Portanto, significa dizer que nós vamos contribuir, muitos dos nossos irmãos vão contribuir e não vão se aposentar. Durante o encontro, ficou decidida a criação de uma frente ampla, sob a liderança da OAB e em parceria com as entidades que participaram da audiência pública para a defesa da Previdência Social. Uma frente que a OAB estabelece, uma comunicação que a OAB estabelece entre as entidades, para que ambas as entidades, todas as entidades, a OAB, as federações, as centrais sindicais, se comuniquem nesse momento tão importante. Não existe lados. O que a gente está aqui é para proteger a sociedade. E aí, então, a gente estabeleceu essa comunicação aqui hoje. Estamos aqui para proteger o cidadão brasileiro. A frente será responsável por promover debates sobre a Previdência, com a participação de especialistas no tema para buscar soluções para o assunto. Nosso presidente, Dr. Cláudio Lamáquia, convidou todas as entidades de classe, centrais sindicais, federações de servidores, ou seja, todos aqueles de alguma forma vão ser atingidos pela Previdência Social, seja de forma direta ou indiretamente. Outro objetivo do grupo será promover a comunicação entre as entidades e com a população, para evitar que os congressistas atropelem o debate e aprovem um texto sem que se possa discutir detalhes da reforma. A criação foi bem aceita pela população, que reclama da falta de divulgação do tema por parte do Congresso. É difícil, o governo, quando precisa da gente, ele pede nosso voto, mas quando a gente precisa deles, eles fogem da gente. Tudo bem que a gente precisa trabalhar, com 16 você já até está procurando uma profissão, mas não para se aposentar só aos 65, Ainda bem que existe a OAB para ajudar a população. Essa PEC é um absurdo. A Ordem dos Advogados do Brasil reafirmou a absoluta contrariedade da entidade com a proposta da Agência Nacional de Aviação Civil de passar a cobrar pelo despacho de bagagens em todos os voos. Confira os detalhes na matéria. Um parecer elaborado pela Comissão Especial de Defesa do Consumidor da OAB, a pedido do presidente da Ordem, diz que a resolução da ANAC para as franquias de bagagens será desvantajosa para os clientes em relação às companhias aéreas. O documento aponta também situações em que a resolução fere o Código de Defesa do Consumidor, sendo uma relação desigual entre passageiros e empresas, na contramão do que estabelece a própria Constituição. Segundo Lamáquia, não há qualquer garantia de que os preços das passagens serão reduzidos, justificativa usada pelas companhias para defender essa mudança. Para os consumidores, não existem vantagens na proposta da ANAC. Totalmente contra, Totalmente contra, isso aí está errado. O pessoal, a gente sabe que é um absurdo, Já é um absurdo os transtornos que a gente passa nos aeroportos. E agora, com esse decorrer essa divulgação deles aí de falar diminuir passagem, isso aí é tudo papo furado, A gente sabe disso, Eu acho que é muito errado, porque você já está utilizando um serviço e cobrar, a gente pagar as bagagens, as malas, então não já cobra o excesso, Então já está cobrando o excesso, pronto, já é um direito, Mas aí, então, cobrar de tudo, você não tem direito a nada? Eu estou achando que não devia cobrar, porque nós pagamos tanta coisa, E eu achava que não devia cobrar, porque é muito caro a passagem, E ajudar o povo brasileiro que está numa situação tão difícil, nós estamos passando por uma crise pesada.
Pela proposta, as novas regras permitirão que as empresas passem a cobrar pelo despacho de bagagem em todos os voos nacionais e internacionais. Atualmente, cada passageiro pode levar uma mala de 23 quilos nas viagens dentro do Brasil e até 2 malas de 32 quilos para voos para o exterior. Se a norma for mesmo ratificada pelo Conselho da Agência, os passageiros não terão mais direito de despachar malas gratuitamente. Somente poderão levar a bagagem de mão. Nesse caso, o peso máximo passa dos atuais 5 quilos para 10 quilos. E esse será o limite para bagagens gratuitas nos voos domésticos. Se quiser levar mais, o passageiro terá que pagar além do preço da bagagem. O parecer elaborado pela Comissão Especial de Defesa do Consumidor da OAB destaca que, caso entre em vigor, a resolução deixará o consumidor à mercê das políticas que as companhias aéreas queiram praticar. A Ordem dos Advogados do Brasil não descarta uma eventual judicialização da pauta, caso a ANAC não reveja sua posição. O presidente nacional da OAB, Cláudio Lamáquia, o presidente da Comissão de Direito Tributário, Breno Dias, o presidente da Comissão de Assuntos e Reforma Tributária da OAB-DF, Eric Simas, além de advogados membros das duas comissões, foram recebidos no último dia 14 de dezembro por Rodrigo Poças, presidente substituto do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, CARF, órgão do Ministério da Fazenda que julga processos sobre a aplicação da legislação de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. Durante o encontro, os advogados apresentaram diversas preocupações da advocacia e também situações que impedem um pleno exercício das atividades. O presidente substituto do CARF recebeu da OAB um documento com a descrição das violações de prerrogativas e o requerimento de correções e garantiu que o órgão vai atender todas as solicitações. O presidente nacional da OAB esteve presente na posse do ministro Raimundo Carreiro na presidência do Tribunal de Contas da União para um mandato de 1 ano. Carreiro, que ocupava a vice-presidência da Corte de Fiscalização, vai suceder o ministro Haroldo Cedras. Na mesma cerimônia, o ministro José Múcio foi empossado vice-presidente do TCU, órgão de controle externo do governo federal que auxilia o Congresso Nacional na fiscalização das contas públicas. O presidente nacional da Ordem recebeu no último dia 14 de dezembro o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira. O encontro foi uma visita de cortesia realizada no gabinete da presidência da Ordem. E depois do intervalo, veja como foi a passagem da Caravana Nacional das Prerrogativas em Tocantins, Paraná, Santa Catarina, Amazonas e Paraíba. Nós voltamos daqui a pouco. Para escutar, atender e defender a classe, a Ordem dos Advogados do Brasil lançou a Caravana Nacional das Prerrogativas, que tem percorrido todo o país. E a primeira parada da caravana foi no Paraná e em Santa Catarina. Depois seguiu por Tocantins, Amazonas e Paraíba. Em todos os estados foram identificadas várias violações. Os profissionais foram ouvidos e a OAB atuou. A Caravana Nacional das Prerrogativas já passou pelo Paraná, Santa Catarina, o estado do Tocantins, Amazonas e visitou também os paraibanos. Lançada na semana em que se comemora o Dia dos Advogados, no mês de agosto, a caravana teve sua primeira parada no Paraná e percorreu os municípios de Londrina, Maringá, Catanduvas e Joinville. Os trabalhos da caravana começaram pela cidade de Londrina. Depois a caravana passou por Maringá. O presidente Cláudio Lamáquia chamou todos os advogados a participar do debate nacional. Durante a atuação em Catanduvas, a caravana identificou grandes violações às prerrogativas profissionais durante visita ao Presídio Federal da cidade. Entre as irregularidades, o fato de que todos os atendimentos profissionais e entrevistas entre os advogados e seus clientes são monitorados. A última parada da Caravana Nacional das Prerrogativas da OAB, no estado do Paraná, foi em Joinville. No mês de setembro,
setembro, foi a vez de Tocantins receber a Caravana das Prerrogativas, que começou os trabalhos pelo município de Araguaína, onde a Comissão Nacional de Defesa das Prerrogativas e Valorização da Advocacia constatou violações das prerrogativas dos advogados e advogadas. Depois, a caravana seguiu para a cidade de Gurupi e encerrou os trabalhos na capital tocantinense, Palmas, onde participou de audiências com o governador do estado, Marcelo Miranda, e outras autoridades, que pré-acertaram a formação de uma comissão mista da ordem com integrantes do TJ para debater permanentemente as demandas das classes. O presidente da seccional, Walter Ofuji, falou da satisfação em receber a caravana. No Amazonas, a Caravana Nacional das Prerrogativas chegou no dia 15 de setembro. Em Manaus, a caravana visitou o Fórum Trabalhista. O presidente da OAB do Amazonas, Marco Aurélio Choi, destacou a importância da passagem da caravana no estado. A advocacia amazonense esperava, aguardava por esse momento da vinda da Caravana Nacional de Prerrogativas, que é um movimento nacional esperado por todos nós aqui, especialmente na Justiça do Trabalho, onde há grande concentração da advocacia amazonense. E queremos construir junto com a Justiça do Trabalho, com o Tribunal de Justiça, um exercício profissional digno para todos nós advogados. O grupo da OAB também foi com a caravana à cadeia pública de Manaus. O local já deveria ter sido interditado por determinação do Conselho Nacional de Justiça. As condições do presídio são péssimas para os detentos e para a advocacia, que não tem um local adequado para atender seus clientes. Na manhã do dia 16, a caravana seguiu na cidade com a realização de uma audiência pública e encerrou suas atividades no Amazonas com uma visita aos tribunais de Conta e de Justiça do Estado. E no final do mês de outubro, a caravana chegou a Paraíba e no primeiro dia passou por João Pessoa e Guarabira. O trabalho começou com a inauguração da Sala dos Advogados Luiz Bezerra Cavalcante, no Fórum Trabalhista de João Pessoa. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Cláudio Lamáquia, que acompanhou a caravana, destacou a importância da inauguração da Sala dos Advogados para o desempenho do exercício da profissão com dignidade. A caravana, juntamente com a OAB Paraíba e outras seccionais, visitaram a subseção de Guarabira, onde realizaram uma audiência pública que também aconteceram em Campina Grande, Patos e Souza. E para encerrar o trabalho na Paraíba, a Caravana Nacional das Prerrogativas esteve na subseção de Cajazeiras. Para Paulo Maia, presidente da seccional paraibana, a passagem da caravana que escutou e agiu fez com que os profissionais paraibanos se sentissem mais advogados. E no próximo bloco, a caravana visitou a Bahia, o Espírito Santo, Piauí e Mato Grosso do Sul. Nós voltamos em instantes. Todas as seccionais que solicitaram a visita da Caravana Nacional das Prerrogativas foram atendidas. A Comissão Nacional de Defesa das Prerrogativas e Valorização da Advocacia, a Procuradoria Nacional de Defesa das Prerrogativas e o Conselho Federal sempre estiveram presentes para ouvir a classe. E na Bahia, a caravana passou nos dias 16, 17 e 18 de novembro. Lá, atuaram na defesa das prerrogativas dos advogados baianos. O estado da Bahia recebeu a Caravana Nacional das Prerrogativas, iniciativa do Conselho Federal da OAB, que realiza reuniões, visitas e palestras com o intuito de preservar a dignidade profissional dos advogados. A caravana teve início na cidade de Itabuna, com uma audiência pública na entrada da seccional e aberta à advocacia da região. Nosso mandato na Procuradoria Nacional de Defesa das Prerrogativas iniciou em abril deste ano. Até hoje, nós já temos mais de 6.000 atendimentos de casos em violação de prerrogativas. Temos aqui grandes guerreiros que também nos seus estados, e vejam, nós temos tido esse número apenas porque grandes guerreiros em seus estados, Luiz Viana, não têm permitido que suba tudo. Na sequência, a caravana foi até a cidade de Vitória da Conquista. Seguimos quase 400 quilômetros para cá, para Vitória da Conquista, onde acabamos de encerrar outra reunião de trabalho com a advocacia, com os colegas da Comissão de Prerrogativa, com o sistema da OAB de Vitória da Conquista,
ouvindo os colegas e tomando encaminhamentos práticos, assim como fizemos em Itabuna. Caravana de prerrogativas chega à Bahia, em Itabuna e agora em Vitória da Conquista. Uma passagem muito importante, esclarecendo, trazendo informações, sugestões e, sobretudo, ouvindo os colegas advogados do interior da Bahia. Fico muito feliz com essa passagem da caravana aqui na Bahia. Tenho certeza que está no caminho certo. No dia seguinte, a caravana esteve no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em Salvador, onde foi entregue representação disciplinar contra uma juíza que se nega a receber advogados. Além disso, foi também protocolado um relatório dos reiterados episódios de violações das prerrogativas perpetradas por magistrados. E aqui no tribunal tivemos a oportunidade de discutir com o tribunal sobre a reestruturação da Justiça do Estado, sobre a confecção de um plano onde se possa melhorar a gestão de pessoal no tribunal e se possa efetivamente prestar uma jurisdição eficiente, uma jurisdição que a população merece e os advogados querem. Em Porto Seguro, o presidente nacional da OAB, Cláudio Lamáquia, participou do Colégio de Presidentes de Subseção. Meus presidentes, é importante que todos tenham em mente que tudo na vida se tem que ter estratégia para agir. Se nós não enfrentarmos os problemas que nós temos hoje com estratégia política, nós não vamos encontrar os resultados que precisamos ter. A Bahia é a 7ª seccional da OAB que recebe a Caravana Nacional das Prerrogativas na atual gestão. A comitiva já percorreu Paraná, Santa Catarina, Tocantins, Ceará, Amazonas e Paraíba. No mês de dezembro, a caravana encerrou seus trabalhos de 2016, visitando o Espírito Santo, Piauí e Mato Grosso do Sul, com o intuito de preservar a dignidade profissional dos advogados, garantindo a inviolabilidade dos escritórios, o sigilo das comunicações, a valorização da advocacia e a garantia de honorários justos. Os trabalhos da Caravana Nacional no Espírito Santo começaram com a realização de uma audiência pública realizada na sede da Ordem dos Advogados do Brasil Capixaba, em Vitória. O objetivo foi ouvir a advocacia sobre os principais desrespeitos às prerrogativas profissionais no Estado. O presidente e integrantes da Comissão Nacional de Defesa das Prerrogativas e Valorização da Advocacia, juntamente com o presidente da OAB do Espírito Santo, Homero Mafra, conduziram a audiência pública. Em seguida, a caravana foi para Guarapari e realizou um ato de desagravo em frente à DPJ, protestando contra abusos de policiais civis. O presidente nacional da OAB, Cláudio Lamáquia, destacou que a advocacia brasileira está unida, buscando o respeito não apenas da atividade profissional, mas, acima de tudo, o respeito à sociedade. Que nós, advogados brasileiros, estamos hoje mais unidos do que nunca, buscando respeito, mas não apenas o respeito à atividade profissional do advogado, mas sim, e acima de tudo, respeito à sociedade que nós representamos, a todo cidadão que tem no advogado a sua voz em juízo, a sua capacidade postulatória, a capacidade postulatória da advocacia precisa ser respeitada por todos, notadamente por aqueles agentes públicos que um dia poderão precisar de um advogado e tenho a convicção de que, se isso acontecer, vão buscar um advogado que esteja fortalecido. Por isso, nós não aceitamos qualquer forma de desrespeito a prerrogativas profissionais. A terceira parada da caravana aconteceu em Colatina, onde também foi realizada uma audiência pública. A OAB se comprometeu a continuar combatendo com firmeza os atos de opressão e violação das prerrogativas da advocacia, principalmente no que se refere à intervenção do TJES no Colégio Recursal do Norte. A Caravana Nacional das Prerrogativas esteve ainda nas cidades de São Gabriel da Palha, Nova Venécia e Pinheiros, ouvindo os advogados que destacaram problemas como morosidade da prestação jurisdicional, especialmente nos juizados especiais, um número insuficiente de servidores nas comarcas e congestionamento de processos.
No Piauí, a caravana chegou nos dias 6, 7 e 8 de dezembro. No primeiro dia da caravana no estado, a luta pela defesa das prerrogativas passou pelas cidades Campo Maior, Piripiri e Parnaíba, onde foram detectados inúmeros problemas, como a falta de estrutura física e de servidores, ausência de magistrados, violação das prerrogativas dos advogados e falha no sistema do judiciário local. De acordo com a Comissão Nacional de Defesa das Prerrogativas e valorização da advocacia, a caravana realizada no Piauí detectou as piores estruturas e o pior funcionamento do judiciário brasileiro. O Mato Grosso do Sul recebeu nos dias 14 e 15 de dezembro a Caravana Nacional das Prerrogativas. A equipe passou por 3 cidades, Campo Grande, Navirai e Três Lagoas. O presidente nacional da OAB, Cláudio Lamáquia, fechou o segundo e último dia da caravana. No dia 15, participou de uma reunião com o presidente da Comissão Nacional de Defesa das Prerrogativas e Valorização da Advocacia, o Procurador Nacional de Defesa das Prerrogativas e o presidente da OAB Sul Mato Grossense. Durante o encontro, Lamáquia enfatizou a importância das caravanas para a conscientização acerca do respeito às prerrogativas. E o programa OAB Nacional fica por aqui. Não se esqueça, visite as nossas redes sociais, Instagram, Facebook e Twitter. Basta colocar CFOAB. Não deixe de acessar também o site da Ordem, oab.org.br. Para você, uma excelente semana, um Feliz Natal. E a gente se encontra na próxima semana. Eu te espero. Até lá. Tchau, tchau.